olha só, o nosso amigo aqui, o Hortêncio Maciel, ele gostaria de saber a visão espírita da Páscoa. Haja vista que para a Igreja Católica, como os judeus têm um significado diferente. Para os judeus, a Páscoa, que é chamado de Pêssar, significa passagem. Foi quando os hebreus saíram do Egito, atravessando o mar e saindo na direção do Estado de Israel. Então, a Pêssar é o sentido de libertação, de liberdade, de quebra da escravidão, tudo isso. Que é estudado no judaísmo tanto no sentido físico, de libertação física, como a libertação espiritual do homem, dos seus defeitos, e o faraó é visto como sendo o homem velho que tenta impedir a libertação nossa, etc. Bom, no cristianismo, a Páscoa ela é novamente trabalhada com o sentido de libertação, porque Jesus estava exatamente na celebração da Pêssar, em Israel, quando aconteceu, estava em Jerusalém, quando aconteceu a sua prisão e sua crucificação. Então, ele foi crucificado na Páscoa. E a Páscoa representa exatamente o período no qual se dá a prisão, crucificação, desencarnação e ressurreição de Jesus. Então, é um momento mágico dentro do cristianismo, exatamente por isso. O cristianismo clássico tem muito a tendência de se fixar na crucificação de Jesus como o elemento mais importante. E o Espiritismo, o que pensa de tudo isso? O Espiritismo. O Espiritismo não tem celebrações de datas. O Espiritismo não tem período de quaresma, não tem olha, esse período do ano é jejum, ele não tem esse tipo de coisa. Todos os dias são dias assemelhados. O que nós celebramos, se a gente pudesse assim dizer, na Páscoa, não é nem a crucificação de Jesus. Porque para a doutrina espírita não foi a morte do Cristo que nos trouxe a libertação, mas foi sua vida, seu ensinamento, suas verdades pregadas é que libertaram o homem. Se Jesus tivesse pregado tudo o que pregou e desencarnasse por outra via, nem por isso ele deixaria de ser o Messias, para a doutrina espírita. E se ele não tivesse feito nada do que ele fez e tivesse morrido na cruz, ele não teria o perfil que nós esperávamos do Messias. Então, o que é interessante para o perfil de Jesus como Messias? Os ensinamentos, a vida, a prática, a vivência, e não o estilo de morte que ele teve, até porque nós temos dentro da história do Império Romano uma quantidade incontável de pessoas que desencarnaram por crucificação, de modo muito semelhante ao de Jesus, sem que isso lhes considere uma condição especial do ponto de vista espiritual. Ou seja, o gênero de morte não determina a evolução de ninguém. Crucificados, meu Deus, foram centenas de milhares ao longo do tempo do Império Romano. Então, para a doutrina espírita, o sentido da Páscoa, na verdade, é mais para celebrar não a crucificação de Jesus, mas a confirmação de que a alma existe após a morte. Porque para a doutrina espírita, o momento mais alto da Semana Santa não é a crucificação de Jesus no Gólgota, é o seu reaparecimento no domingo pela manhã, em que ele vem avisar a todos que a morte não existe, que a vida segue para todo sempre e que nós somos seres imortais a caminho da felicidade.